Bom dia, crianças, tudo bem? Espero que todos estejam com saúde. Hoje nós continuaremos a nossa aula de fungos, do reino fungi. Na semana passada nós falamos sobre aspectos gerais, características gerais, e hoje nós falaremos sobre a reprodução, que é a forma de perpetuação da espécie. Nós temos dois tipos de reprodução: assexuada e sexuada. E cada uma delas tem suas características. A reprodução assexuada nos fungos ela é mais rápida, ela gasta menos energia e ela não tem ou não confere ao indivíduo nenhuma variabilidade genética. Por que não confere nenhuma variabilidade genética? Porque ali não existe mistura de material genético entre seres diferentes. O material genético utilizado será o do próprio fungo. E, consequentemente, você vai ter a formação de indivíduos idênticos. Quais são os tipos de reprodução assexuada que existem no reino fungi? Brotamento, que também é conhecido como gemulação, esporulação e fragmentação. Nós temos também a reprodução sexuada. Ela é mais demorada, porque vai depender da cooperação, gasta mais energia, tem variabilidade genética. Por quê? Porque funde os núcleos de células de indivíduos diferentes. Consequentemente, por conta da mistura do material genético, vai formar indivíduos diferentes. E o ciclo haplobionte é a forma de reprodução sexuada mais comum. Esse ciclo haplobionte também é considerado como alternância de geração, ok? E nós veremos cada uma dessas reproduções detalhadamente mais a seguir. Começando com a reprodução assexuada. Então, aqui nós temos o primeiro tipo, que é o brotamento. Aqui nós temos uma levedura, que é um fungo unicelular, e aí você pode observar que desta levedura parte como se fosse uma outra, como se estivesse brotando outras dela, ok? E é justamente isso que acontece nesse tipo de reprodução, que é o brotamento. Então, você vai observar que existe uma célula-mãe, e aqui você tem uma gêmula ou broto, ok? Então, é assim que funciona a reprodução assexuada nos indivíduos que fazem o brotamento. Aqui nós temos a fragmentação. Aqui nós temos uma hifa, não é isso? Hifas. O que são hifas? É como se fosse a célula do fungo, não é isso? Quando você tem a fragmentação, o corte dessa hifa e ela se perde no meio ambiente, estando essa hifa num ambiente adequado à sua propagação, ela vai se desenvolver, ok? E aí vai formar um novo micélio. O que é um micélio? É um conjunto de hifas. Então, você tem aqui um micélio. Quando se destaca uma parte da hifa desse micélio, essa porção tem capacidade, tem potencial para desenvolver um novo micélio. Essa é a fragmentação, uma outra forma de reprodução assexuada. Outra forma de reprodução sexuada é a esporulação, quando se eliminam esporos. Esporos são estruturas que, quando caírem ao solo, estando esse solo ou no ambiente adequado, quente, úmido, vai germinar e vai formar uma hifa, ok? Então, os esporos originam hifas, certo? Bom, essas são as formas de reprodução assexuada. Agora, vamos falar da reprodução sexuada. Aqui nós temos a representação da reprodução por alternância de geração do bolor do pão. Então, essa parte aqui que nós estamos visualizando é justamente aquela parte escura que fica na fatia de pão que está com o bolor, ok? Aqui nós temos um conjunto de hifas que nós chamamos de micélio, e aqui nós temos uma estrutura chamada esporângio. Nos fungos que fazem reprodução sexuada não existe macho e fêmea, não existe gênero, existe hifas positiva e hifa negativa. É isso que existe. E essas hifas, elas são correspondentes. Quando uma hifa positiva se une a uma hifa negativa, elas compartilham o seu citoplasma, o nome do processo é plasmogamia, e também unificam o seu núcleo, que no caso é a cariogamia. Quando acontece a fusão entre as hifas, forma-se o zigoto. As hifas são estruturas haploides. Então, quando você une essas hifas, elas formam um zigoto diploide. Qual a diferença de haploide para diploide? Lembrando, que isso já foi ensinado. Quando nós temos uma estrutura haploide, isso quer dizer que ela tem a metade do número de cromossomos
que se deveria ter naquela espécie, ou seja, ela tem metade do DNA que deveria ter. Exemplo de células haploides no nosso organismo, o óvulo e o espermatozoide, ok? Quando a célula é diploide, ela é representada por 2 Ns. E isso quer dizer que ela tem o número total de cromossomos daquela espécie. Então, células no nosso corpo que são diploides, por exemplo, as células da pele, né? Então, quando você quer representar uma célula haploide, você usa a letra N. Quando você quer representar uma estrutura diploide, você usa a letra, ou você usa a representação, 2 N's. Então, N para representar estruturas haploides, 2 N's para representar estruturas diploides. Haploide quer dizer que tem a metade do número cromossomial da espécie. Diploide quer dizer que tem o número total de cromossomos da espécie. Então, quando as hifas se unem, quando acontece a sua fusão, você forma uma estrutura 2 N's, chamada zigoto. O zigoto germina, tá vendo aqui, ó? E aí forma uma nova hifa. Essa hifa desenvolve um esporângio e dentro do esporângio existem vários esporos. Aqui, ó, dentro do esporângio, tá vendo? Existem vários esporos que são N, células N, né? Esses esporos aqui são células N, ou seja, células com metade do número cromossomial da espécie. Quando esse esporo cai num ambiente adequado ao seu desenvolvimento, que é um ambiente quente e úmido, ele vai germinar, não é isso? Ó, o esporo germinou e formou uma nova hifa. Quando você desenvolve várias hifas, você forma um micélio, depois desenvolve um esporângio, onde se formam os esporos, não é isso? E assim vai, ok? Então, aqui nós temos uma etapa assexuada e nós temos aqui uma etapa sexuada. Quando as hifas se unem, você tem uma etapa sexuada, que origina um indivíduo diploide, que é o zigoto. Quando você tem a germinação do esporângio e liberação dos esporos, a liberação dos esporos é uma etapa assexuada, ok? Bom, para originar, por exemplo, esses esporos, você tem que fazer meiose, que é um tipo de divisão celular que forma células com metade do número cromossomial, certo? Então, recapitulando, na etapa assexuada, a hifa desenvolve um esporângio. Dentro do esporângio, que é uma estrutura 2 Ns, né, que é uma estrutura diploide, essa estrutura diploide vai sofrer meiose para formar dela várias estruturas haploides, que são os esporos. Os esporos caem no solo, germinam e formam tudo de novo. Então, isso aqui é um ciclo assexuado, tá vendo? Onde você tem desenvolvimento das hifas, formando um esporângio, libera os esporos caem no ambiente, se o ambiente for adequado ao desenvolvimento, desenvolvem novas hifas que formam micélio, desenvolve o esporângio e assim por diante. Agora, se for uma etapa sexuada, as hifas positivas e negativas se unem, compartilham o seu citoplasma, unificam o seu núcleo pela cariogamia e aí então formam o zigoto, que é uma estrutura 2 N, está vendo aqui, ó? Por quê? Porque pegou os cromossomos existentes de uma hifa positiva e juntou com o da hifa negativa. Daí então o zigoto germina, forma uma hifa, consequentemente forma um esporângio, libera os esporos e aí então os esporos germinando desenvolvem-se as hifas e aí tudo de novo. Ok? Então aqui nós temos uma etapa assexuada e aqui nós temos uma etapa sexuada. Por isso que é o ciclo de alternância de gerações. E por que a gente fala ciclo haplodiplobionte? Porque existe uma etapa em que as células são haploides e existem etapas que a célula é diploide. Então, etapas que as estruturas são haploides e etapa onde a estrutura é diploide. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. E aqui fica a minha mensagem para vocês. Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo. Já tá com saudades, hein?